Amém, Baruch Hashem, que o Eterno traga refuah shlema, cura completa e restabeleça plenamente agora o Rosh, a saúde do Rosh Jair aqui em diante, que em breve ele possa estar de volta aqui ministrando também os estudos. Amém? Então vamos ao nosso drashá, nosso estudo da parashá de hoje, como nós já lemos aqui durante o serviço. Então, parashá Re'eh, Deuteronômio, Dvarim 11, 26 ao 16, 17. A Haftará, porção dos profetas Ishayahu, Isaías 54, 11 ao 55, 5. E a porção da Brit Hadashá, da Nova Aliança, Yohanan Aleph, ou 1 João 4, do 1 até o 6. Vamos ver quais são os tópicos nessa parashá. Eu sempre gosto de fazer, antes da gente entrar no estudo em si, vamos ver o que essa parashá traz, então, como elementos para nós. Ela começa falando, como nós lemos aqui, né, durante o serviço, durante a Avodat Torá, da bênção e da maldição que era colocada diante do povo. Né, a bênção se o povo obedecesse e guardasse e cumprisse as mitzvot, os mandamentos do Eterno, ou a maldição se o povo não obedecesse e se desviasse do caminho, né, do Eterno. Depois a parashá começa a falar sobre a aniquilação, o extermínio, a destruição de locais de idolatria. Né? Quando Israel entrasse na terra prometida e desterrasse os povos que ali estavam, os povos pagãos e idólatras que ali estavam, eles deveriam destruir todo e qualquer lugar em que aqueles povos serviam seus deuses, né? Altares e árvores, postes ídolo e assim por diante. Tá? Depois o Eterno fala sobre o lugar que ele escolheria para colocar ali o seu nome, e o lugar aparece diversas vezes nessa parashá. Eu lembro que o Roxo uma vez trouxe aqui, em um dos estudos dessa parashá, ele trouxe o número de vezes, não lembro de cabeça, trouxe o número de vezes que aparecia essa palavra Hamakom, o lugar, nessa parashá aqui. Então, o lugar aparece diversas vezes, começa a falar aqui, e o Eterno diz que era lá, naquele lugar escolhido por ele, que deveriam ser oferecidos pelo povo de Israel os sacrifícios e levadas as ofertas do povo. Tá? Aí vem um trecho que o Eterno fala sobre o consumo de carne. Nós vamos entrar em detalhes sobre isso daqui a pouco, então eu só vou falar sobre isso, o consumo de carne. E depois o Eterno diz, né, deixa claro que não deveria haver qualquer associação entre o povo de Israel e aquelas nações idólatras que lá ainda estavam. Né? Israel não deveria de forma alguma se associar com aqueles povos, de maneira alguma. Aí a Torá fala sobre aqueles que incitassem à idolatria. Alguém do meio do povo, um falso profeta, um familiar, o que fosse, que incitasse uma outra pessoa à idolatria, o que deveria ser feito com relação a isso. Depois vem uma recapitulação mais breve, vamos assim dizer, da kashrut. O Eterno fala que o que deveria ser, que tipo de animais poderiam ser comidos e que tipo de animais não deveriam ser consumidos. É uma retomada aqui, uma recapitulação breve da kashrut. E aí vem um comentário sobre dízimos, sobre Shemitah, o ano sabático, né? Sobre os servos hebreus e sobre os primogênitos do rebanho, o que deveriam ser feito, o que era o propósito, o que deveriam ser feitas, deveria ser feito com relação a todas essas coisas aqui. E a parashá termina falando do Shalosh Regalim, das três grandes festas, né? Pesach, Shavuot e Sukkot, em que os homens do povo, ao menos, deveriam subir, onde quer que eles estivessem na terra de Israel, eles deveriam subir a Jerusalém para lá adorar, no lugar, adorar o Eterno nessas três grandes festas, nesse Shalosh Regalim. Tá? Vamos então ao nosso estudo, agora o nosso estudo de hoje. E eu vou basicamente abordar aqui o capítulo 12 de Deuteronômio, está no meio aqui, né, da porção, ainda começa na primeira leitura, o capítulo 12 de Dvarim de Deuteronômio. E nós vamos falar, o tema do estudo é Avodah Zará, a essência da idolatria e o relacionamento com Deus. Já vamos ver o que é isso tudo. Né? Então aqui a parashá Re'eh, nós lemos aqui, ela começa com a palavra Re'eh, vede, né? Vejam que ponho diante de vocês, assim, etc. Existe uma associação bem interessante entre esta parashá e a história de Abraham. Um episódio que aconteceu com Abraham. Né? Ambos tanto essa parashá quanto esse episódio que aconteceu com Abraham, que é o episódio do quê? Da Akedat Yitzhak, do sacrifício, entre aspas, de Isaac. Existe lá o lugar, que é o Monte Moriá,
né? O lugar. Ele aparece lá com Abraão e aparece aqui várias vezes. Existe algo associado a ver, né? Essa paraxá começa com vejam, reê, e lá, no episódio da Akedat Yitzhak, no sacrifício de Isaac, que Abraão, quando o Eterno proveu o cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac, o que Abraão fala? Hashem Ire. Esse lugar é Hashem Ire, o Eterno proverá. Traduz-se como Eterno proverá, né? Mas a palavra Ire vem da mesma raiz do verbo ver, re'e, né? Lirot. Então, duas passagens falam sobre algo de ver, de verá, de ver, de uma visão além. E falam sobre o nome, né? Olha só, quando Abraão coloca o nome naquele lugar de Hashem e Ire, Abraão põe o nome do Eterno no lugar. E aqui o Eterno diz que ele escolheria o lugar para colocar ali o seu nome, que é o mesmo lugar onde Abraão tinha colocado o nome do Eterno lá no início, lá em Gênesis. Olha que interessante. Então existe uma associação bem interessante aqui, que renderia um outro estudo muito mais extenso sobre isso. Não vou entrar nesse detalhe então, mas é só uma curiosidade inicial para nós entrarmos no nosso tema. Como eu já falei, então, nós vemos aqui diversas vezes nessa paraxá, o Eterno fala o lugar, Hamakom. O Roxo tinha ido ali ao banheiro quando eu comentei, mas ele já trouxe um estudo aqui dizendo quantas vezes aparece nessa paraxá o termo Hamakom. Eu lembro, alguns anos atrás. Eu não lembro qual é o número, mas aparece diversas vezes Hamakom, 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 o lugar, o lugar, o lugar. Né? Mas não é só isso que aparece repetidas vezes aqui, não é só isso que é enfatizado aqui nessa paraxá. Algo que também é bastante enfatizado aqui nessa paraxá e ao longo, na verdade, de todo o livro de Devarim, de Deuteronômio, são as leis referentes a Avodá Zará. Leis referentes à idolatria. Avodá Zará no hebraico é traduzido como idolatria, né? Um serviço estranho. A tradução literal seria serviço estranho, mas é idolatria. Adoração de deuses estranhos. Então, Deuteronômio 12:2 diz o seguinte: certamente destruireis todos os lugares em que serviram as nações que vós herdareis, os seus deuses que estão sobre os montes altos e sobre as colinas e debaixo de toda árvore frondosa. 12:2. Então fica claro que o Eterno abominava aqueles lugares, né, e que ele não queria que de forma alguma aqueles lugares permanecessem na terra quando Israel ali entrasse. Então era uma ordem clara que destruam tudo que tiver ali associado a Avodá Zará, a esse serviço aos deuses estranhos, a idolatria. Destruam tudo. E mais adiante a Torá diz que Israel não deveria, inclusive, também servir o Eterno da mesma forma que esses povos serviam seus deuses. Então, para além de tão somente destruir todos os lugares idólatras, Israel também não deveria querer copiar a sua forma de serviço daqueles povos, né? Nem que um falso profeta surgisse e dissesse: vamos lá, vamos servir a Deus assim, vamos servir a Deus fazendo sacrifício de seres humanos, por exemplo, né? Ou se fosse um membro da família, ou se fosse uma cidade inteira que incentivando o povo todo a fazer um serviço parecido com os povos lá que habitavam antes, não deveria ser feito. Isso era também a associação com, né, a idolatria. Então, por que tanta ênfase do Eterno aqui nessa paraxá e durante o livro de Devarim com relação a Avodá Zará, com relação à idolatria, com relação ao serviço estranho? Existe uma ênfase muito forte aqui, como nós vamos ver, né? Curiosamente, o próprio povo, quando nós lemos a história aqui do povo de Israel na Torá, o próprio povo não parecia sempre muito inclinado a pender para a idolatria. Acontecia uma coisa, eles iam lá, vamos atrás dos deuses do Egito, né? Vamos fazer o bezerro de ouro. O próprio povo parecia sempre inclinado, assim, atraído, por assim dizer, pelos deuses estranhos, né? Pelos deuses pagãos. Se a gente pensar no nosso contexto hoje em dia, isso é algo comum, assim, a gente vê hoje em dia assim, as pessoas, eu estou aqui servindo o Eterno, mas acho que eu gostei mais daquele Deus que eu vi lá
no templo lá daquela religião, acho que eu vou servir aquele Deus lá. Isso é comum? Não, né? Isso é algo que para nós hoje, no nosso contexto, ao menos no nosso contexto aqui judaico-cristão, vamos assim dizer, não é algo comum, né, de se ver, de acontecer. Mas aqui na Torá parece que era algo muito simples. A qualquer coisa que acontecia, o povo já, vamos servir os deuses do Egito. Né? Pareciam que eles eram muito facilmente atraídos pela Avodah Zará, pela idolatria. É como se chegasse alguém aqui, por exemplo, chegasse o irmão aqui na porta da congregação e falasse assim, vem aqui, vamos lá oferecer os nossos filhos sacrifícios para o Moloque? E você fosse assim, né? Tá bom, vamos. É como se fosse isso. De tão facilmente inclinado que o povo parecia ser isso. Né? Então, o que, afinal de contas, fazia da Avodah Zará, da idolatria, algo tão atrativo para o povo? Né? Imagina você pegar o seu filho e passar pelo fogo para um Deus qualquer. E para eles parecia algo tão... tá bom, vamos lá. Né? Por que então parecia algo tão atrativo para o povo, segundo a Torá? Levando o Eterno inúmeras vezes aqui na Torá a ditar leis a respeito da idolatria. De tão comum que era. Daí você pensa, então é porque naquele tempo, lá nos tempos então de Israel, então eles estavam num contexto, né, que eles eram cercados de povos idólatras e povos pagãos, então era uma tentação muito maior para eles pender idolatria. É por isso, é porque naquele tempo era assim e hoje a gente não tem isso. Mas a gente sempre diz aqui que a Torá ela é o quê? Ela é um manual para nós hoje. A Torá ela é ledorot, ela é para todas as gerações e ela diz respeito não apenas àqueles que viveram lá no passado, lá no início aqui quando essa história foi contada. Ela diz respeito a mim e a você hoje também. E se a gente pensa então nisso, que a Torá nos diz respeito a nós hoje, de que maneira essas leis aqui, quando a gente pega o livro de vamos estudar Deuteronômio, e a gente começa a ler isso aqui, idolatria, deuses pagãos, isso não existe, mas hoje acho que eu vou pular essa parte aqui, porque não me diz respeito. Então, de que maneira isso aqui, tudo que nós vamos ver, é relevante para nós hoje? E não é apenas, não é spoiler isso, vou adiantar aqui o que você pode estar pensando, em casa, mas pensamos então na idolatria do nosso contexto contemporâneo. A idolatria é o dinheiro, né? Então eu não tenho deuses pagãos, mas tem as pessoas que adoram dinheiro, que adoram a si próprias, né? O autocentrismo. Também não é só isso. Só adiantando para vocês que também não é só isso. De que maneira essas coisas aqui são relevantes para nós hoje? E não é só isso. Será que é apenas para nós conhecermos? A Torá contou essa história aqui para a gente ficar sabendo o que aconteceu lá no passado. Olha, teve idolatria, viu? Era fácil eles irem, né, eles penderem para idolatria. Então, só para vocês conhecerem, tá? Será que é por isso? Só para a gente conhecer? Como que nós devemos compreender essas leis aqui, essas coisas aqui que a Torá nos diz? O próprio texto, quando nós nos aprofundamos nele, ele começa a nos dar algumas pistas. Então vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse texto aqui de Deuteronômio 12 especificamente. Vamos para o versículo 3, continuação ali do 2. E derrubareis seus altares, e quebrareis seus altares monolíticos, e suas árvores idolatradas queimareis no fogo, e as esculturas de seus deuses cortareis. Então, mais uma vez, destruam tudo. Tudo que houver ali, associado à idolatria, associado à Avodah Zará, vocês, Israel, devem destruir. Acabem com tudo isso. Aniquilem qualquer coisa associada à idolatria. E aí vamos para o versículo 4. Não procedereis de modo semelhante para com o Eterno vosso Deus. É o que eu comentei aqui no início. Ou seja, não achem que vocês podem servir a mim da mesma forma que os pagãos servem os seus deuses. Não façam isso.
não façam igual a eles. O meu serviço não é igual o deles. É isso que o Eterno está dizendo aqui. E o que será que isso implica? Vamos pensar. Está falando ali de lugares de idolatria, né? Altares e altares monolíticos, né? Aqueles monolitos que eles erigiam, e árvores, né? As asherot, árvores idolatradas, e ídolos, né? Esculturas, locais e coisas. E aí o Eterno diz, não façam semelhante. Ou seja, vocês não devem construir altares aos montes em todo lugar da terra. Não construam altares em qualquer lugar. É isso que ele está dizendo aqui, em outras palavras. Aí no versículo 5 nós vemos, contudo, ireis ao Makom, a o lugar que escolherá o Eterno vosso Deus para ali pôr o seu nome, e levareis ali as vossas ofertas, os vossos sacrifícios e assim por diante. Então, versículos 5 e 6. Então, o que a Torá está dizendo aqui é, olha, esses povos, eles construíam altares em qualquer lugar. Eles achavam que aquele lugar era aquela fonte lá era do Deus tal, vamos construir um altar. Olha, essa árvore frondosa, ela é um Deus. Vamos construir um altar. Vamos adorar essa árvore. Então o Eterno diz, não façam isso, porque comigo eu escolho o lugar onde vocês vão me servir. Eu, o Eterno, escolho o lugar para onde vocês vão levar as ofertas de vocês, os sacrifícios de vocês. Eu escolho. Não é vocês que escolhem. É isso que a Torá está dizendo aqui para o povo de Israel. Eu escolho, né? Aí a gente pensa, tá, tudo bem que o Eterno não queria, né, ser representado por meio de uma estátua, né? O Eterno já estava lá nas 10 palavras, lá nos 10 mandamentos. Não fareis ídolos, né? O Eterno não admitiria ser representado por meio de uma imagem, porque ele não tem imagem, né? Ele é espírito. Tudo bem até aí. Mas por que seria, por exemplo, proibido que um israelita, que um judeu lá do passado pensasse assim, eu moro aqui na Galileia, né? Alguns quilômetros aí de Jerusalém. E para servir a Deus, toda vez eu tenho que subir lá para Jerusalém. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou construir um altar aqui no quintal da minha casa, porque eu quero servir o Eterno assim todo dia. Eu vou fazer o altar aqui na minha casa. Daí eu não preciso ficar indo para Jerusalém toda vez. Por que o Eterno diz que isso não deveria ser feito? Que ele não aceitaria isso? Por que alguém não poderia, de bom coração, de boa vontade, construir um altar na sua casa? No quintal da sua casa? Ou na sua sala de casa? Eu lembro de algumas pessoas que falam, eu fiz um altarzinho aqui na sala da minha casa e tal. E o Eterno, aqui na Torá, diz, não façam isso. Por quê que isso seria errado? Porque o judeu tinha que subir para Jerusalém e ir lá no lugar para servir ao Eterno, segundo a Torá. Vamos seguir com a leitura. Vamos continuar a nossa leitura. Então, versos 7 e 12, alguns trechos. E ali comereis, ali no lugar, Bamakom, comereis diante do Eterno vosso Deus, e vos alegrareis, vós e vossas casas, com tudo o que possuís, pelo qual vos abençoou o Eterno vosso Deus. Vós, vossos filhos, vossas filhas, vossos servos, vossas servas, e o levita, que não tem parte nem herança convosco. Então, está dizendo que lá no lugar, eles deveriam subir para o lugar em Jerusalém, né, o monte do templo, e ali comer diante do Eterno, com tudo que eles possuíam, com seus bens, e com seus filhos, filhas, servos, servas, com levita, etc. E Moisés continua. O texto continua. Vamos lá para os versículos 15 e 16. Todavia, com todo o desejo de tua alma, poderás degolar e comer carne, somente o sangue não comereis. Sobre a terra o derramareis como a água. Aí eu pergunto para você, o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver... Se você desejar comer carne, você pode, tá?
Só que faça assim, ó, você vai lá e derrama o sangue, não coma o sangue, derrama o sangue sobre a terra. Até aqui estávamos falando do lugar e de Avodazará, não é? Então o que isso aqui tem a ver com o resto? Estou jogando para vocês. O que isso aqui tem a ver com destruir a idolatria? Avodazará. Então, eles deveriam ir ao lugar oferecer sacrifícios. E o que isso aqui tem a ver? E dizia, levem suas ofertas e se alegrem no lugar. Eu vou perguntar de novo, o que isso aqui tem a ver com o resto? E aqui está dizendo, então, você pode comer carne lá na sua cidade. É isso que isso implica. Você pode comer carne. Se você não estiver em Jerusalém, não quer dizer que você não possa comer carne. Você pode comer carne lá, fazer um churrasco no seu jardim, mas não ofereça em sacrifício lá no seu jardim. E quando você fizer, não coma o sangue e derrame o sangue sobre a terra. É isso que está falando aqui. Então são 4 elementos diferentes aqui, nesse trecho inicial desse capítulo 12 de Devarim, de Deuteronômio. Temos lá destruição da idolatria, temos lá o lugar para onde deveriam levar os sacrifícios, temos lá vocês levem as ofertas e se alegrem com a sua família, com os seus servos, etc. E temos lá agora, comam carne, vocês podem comer carne na sua casa, longe de Jerusalém, mas derramem o sangue na terra. E qual a conexão entre essas 4 coisas, aparentemente diferentes? O que conecta esses elementos todos aqui desse início de Deuteronômio 12? Aí você pergunta, mas precisa ter conexão em tudo? A Torá está simplesmente falando de tópicos diferentes. Começou a falar de uma coisa, terminou, falou de outra, terminou, falou de outra. Precisa ter conexão em tudo? Vamos dar uma olhada no final do capítulo 12, então. Versos 30 e 31 do capítulo 12. E não indagues acerca de seus deuses, dos deuses pagãos, dizendo, de que modo serviam essas nações a seus deuses? Do mesmo modo farei eu. Não procederás de modo semelhante para com o Eterno, porque todas as abominações que o Eterno odeia, essas nações têm feito, pois até queimam seus filhos e filhas para seus deuses. Vamos pensar o seguinte. Elementos do capítulo 12 de Deuteronômio. Começou falando sobre Avodazará, certo? Sobre destruição da idolatria. Depois, a Torá fala das leis sobre o lugar, sobre Hamakom, que o Eterno escolheria para pôr ali o seu nome, certo? Primeiro começou aqui, foi para lá. Depois, a Torá fala sobre comer carne. Vocês podem comer carne, mas derramam sangue na terra. E depois a Torá volta a falar do Avodazará, no final do capítulo 12. Aí a pergunta é, esses versículos 30 e 31 não poderiam estar lá no começo? Não deveriam, na nossa lógica, estar lá no começo do capítulo, quando começa a falar da idolatria? Não deveriam abrir lá, vocês vão entrar na terra e vocês vão ver os deuses os deuses pagãos deles e não queiram fazer igual a eles. Pelo contrário, vocês vão destruir os altares, etc. Não deveria ser assim na nossa lógica? Por que a Torá começa a falar de uma coisa, daí ela fala de outra, e depois ela volta a falar daquela coisa que estava falando lá no início? Será que a Torá assim, não tem uma lógica? Fica fazendo digressões no meio do texto que não tem nada a ver? A Torá é um livro de história? Nós já sempre falamos disso aqui. A Torá é um livro de história? Ela serve para nos contar uma historinha, para nós sabermos como que era? Porque se for um livro de história, nós temos aqui um grande problema de estrutura de roteiro. Eu falo como roteirista agora. Porque começa a falar de uma coisa, vai para outra, depois volta a falar daquela coisa que começou a falar antes. Então a Torá é isso? Qual que é o propósito disso tudo? O que conecta todas essas coisas aqui? Esses pontos aqui, esses próprios pontos aqui que eu coloquei, eles nos dão dicas que vão nos ajudar a nos levar a entender o que é, de fato, Avodazará, o que é a idolatria aos olhos do Eterno e da Torá, e por que ela era tão tentadora para o povo, como a Torá nos mostra.
Por que o povo se inclinava tão facilmente à idolatria? E também vai nos levar a entender a como essas leis que o Eterno dá aqui promoveram uma revolução cujo significado perdura até hoje. E aí é que nós entramos, e aí é que elas entram para nós hoje. Então, basicamente, nós vamos entender o que isso nos diz, como, de que maneira isso nos diz respeito hoje. Eu lembro que alguns anos atrás, literalmente, a gente comentou aqui num estudo, foi sobre uma outra paraxá, sobre as diferenças entre monoteísmo e politeísmo. Falamos aqui sobre isso, num outro estudo. Isso faz bastante tempo já. Mas os irmãos, os meninos e meninas do Bar e Bat Mitzvah vão... No caso o Antoine, né? Porque acho que a Isabela não chegou lá ainda. Mas eles já tiveram uma aula sobre isso, que eu comentei sobre isso. Brevemente também. As diferenças entre monoteísmo e politeísmo. Vamos ver algumas delas, só para recapitular assim, brevemente algumas dessas diferenças. Então nós temos lá, no monoteísmo, o Deus Todo-Poderoso. Comentamos aqui, falamos aqui no comentário da Haftarah. O Deus Todo-Poderoso, um Deus Todo-Poderoso, e não há outro. Já no politeísmo, claro, como todos nós sabemos, existia um panteão de deuses, e esses deuses eles eram o quê? Limitados. Eles não eram todos poderosos. Era o Deus do mar, era o Deus não sei do que, era o Deus do fogo, era o Deus da guerra. Né? Eles tinham poderes limitados que só regiam algumas esferas da vida humana, vamos assim dizer. Tá? Então nós temos um Deus todo-poderoso versus vários deuses limitados, com poderes limitados. Temos também o Deus, único, que não precisa de nada, porque ele é o Criador, ele criou tudo, ele nos criou. Do que ele precisa? De nada. Ele é autossuficiente. Se ele quisesse, ele existiria por si só e pronto. Porque ele não precisa de nada. Ele criou tudo. Ele é a fonte de todas as coisas. Versus, no politeísmo, uma adoração que era para quê? Para oferecer coisas para os deuses. Né? Vou oferecer, sei lá, os animais para os deuses, para que os deuses me deem as coisas. Né? Então, os pagãos eles ofereciam coisas para os deuses. E os deuses, nas suas histórias, eles pediam coisas desses servos, vamos assim dizer. Então, eram deuses que precisavam de coisas. É interessante, quem acompanha a literatura, tem aquela série de livros, eu já li, do Percy Jackson, Pedro sabe, acho que Percy Jackson, né, que fala lá da mitologia grega, ele traz o autor ele faz uma questão lá, que é como se os deuses gregos existissem até hoje, né? As histórias da mitologia grega existissem até hoje. E eu lembro que o livro diz em uma parte assim, o seguinte, que os deuses gregos estavam sumindo, desaparecendo, que eles estavam ameaçados, a sua existência estava ameaçada porque as pessoas tinham esquecido deles. Então, eles começavam a desaparecer, a sumir, porque as pessoas não lembravam mais deles e não rezavam mais para eles. Então eles eram deuses, até hoje essa mentalidade permanece, que precisavam de coisas. Eles precisavam de coisas, diferente do Deus Criador que não precisa de nada. Temos também, no monoteísmo, o amor como motivação da adoração. Ora, se eu sei que só existe um Deus e que foi Ele que criou tudo, e que não importa, eu não tenho nada para oferecer para Ele porque Ele já é o dono de tudo, por que eu vou servir Ele? É porque eu amo Ele. É porque eu sei que Ele me criou, eu sei que Ele é meu Pai, eu o amo, então eu vou servi-lo porque eu simplesmente amo, porque eu não tenho o que oferecer para Ele. O que eu posso oferecer para Ele? Só meu amor. Então, a motivação da adoração no monoteísmo, amor. Diferente da motivação da adoração politeísta, que era medo. Existia lá um navegador, né, alguém que trabalhava no navio, e ele fazia suas oferendas ao Deus do mar. Por quê? Porque ele tinha medo de que se ele não oferecesse sacrifícios e ofertas e oferendas ao Deus do mar, o Deus do mar se zangaria com ele e destruiria seu barco. Ele enfrentaria uma tempestade e morreria, pereceria. Era medo. Ou um guerreiro que ia para uma batalha
Ele tinha medo de ser morto numa batalha. Claro que tinha. Então ele ia lá e oferecia sacrifícios e oferendas ao Deus da guerra. Porque assim ele acreditava que se ele oferecesse para o Deus da guerra, ele seria protegido. Né? Então o medo era o motivador da adoração no politeísmo. Então a gente vê aqui o seguinte. No politeísmo, a questão era uma barganha, não é? Então era assim, era o que o Deus ou a deusa pode fazer por mim. Essa era a preocupação daquele que acreditava naqueles deuses. Basicamente isso. E muitas nações, né, as mais variadas nações que já existiram e ainda existem, elas tinham deuses diferentes entre si. Né? Os romanos tinham lá os seus deuses, Deus disso, Deus aquilo, aquilo outro, os gregos tinham os seus, os celtas tinham os seus, né, e assim por diante. Então as variadas nações tinham seus deuses específicos diferentes uns dos outros. Mas em todas elas, todas, você pode pesquisar, todas as nações pagãs tinham um tipo de deus específico. Todas elas tinham um deus de tal coisa lá que todas elas tinham. E era o quê? O deus da fertilidade. Todos os povos da antiguidade, os povos pagãos da antiguidade, tinham lá o seu deus ou a sua deusa da fertilidade. Todos. Absolutamente todos. E para que eram o deus ou a deusa da fertilidade? Para, primeiro, ajudar a ter filhos. Né? Era o deus ou a deusa que fazia as pessoas terem filhos. Gerava fertilidade no ser humano. Era para também ajudar as mulheres no parto. Né? As mulheres temiam falecer no parto, então é o deus ou a deusa que ajudava no parto. E era também para quê? Para prover chuva para as plantações, para que os produtos da terra produzissem e houvesse colheita. Então todos os povos tinham esse deus ou deusa pensando nessas questões, da fertilidade humana e também na fertilidade da terra. Né? E o que é isso? O que é? Vamos pensar na fertilidade. Por acaso nós podemos ter algum controle sobre a fertilidade? Seja nossa ou da terra? Eu tenho uma esposa, aí eu quero ter filhos. Eu posso? Não, nós vamos ter filho agora. Eu posso controlar isso? Meus irmãos que têm esposa, que já estão, temos a Elaine que está esperando o seu filho, sabem que não é assim que funciona. Nós temos zero controle sobre isso. Assim também com as coisas do campo. Eu posso ir lá e plantar, eu posso ir lá e cuidar das minhas plantações, mas se não vier chuva, vai morrer tudo. E eu não vou colher nada. Eu tenho algum controle sobre a chuva? Zero. Zero controle. Então a fertilidade, ela diz respeito a algo que eu tenho zero controle sobre. Que o ser humano não consegue ter controle sobre. Um casal infértil, um casal, por exemplo, que não consegue ter filhos, né, e tenta lá, muitos casais tentam muitos métodos e tentam várias coisas e às vezes mesmo assim não conseguem ter filhos, eles ficam muito vulneráveis e suscetíveis a algumas coisas que aparecem no meio do caminho. Por exemplo, olha só, eu soube lá de uma simpatia, que se você fizer, você vai engravidar. Não é? Não aparece essas coisas por aí? Se você usar esse amuleto aqui, esse amuleto ajuda para engravidar, para você ter filhos. Ou, olha, toma um chá disso e daquilo. Se você tomar esse chá aqui, com essas ervas tais, você vai engravidar. Então, geralmente, os casais que não conseguem gerar filhos, eles chegam a um ponto que, às vezes, eles se tornam muito suscetíveis a essas coisas que aparecem. Já tentamos de tudo, então o que custa tentar mais isso? Mediadores estranhos, exatamente. Amuletos, né? Coisas que aparecem aí. O que essas coisas são, no fim das contas? Quando um casal infértil não consegue gerar seus filhos e aparece alguém falando, olha, faz uma simpatia lá, usa não sei o quê, que você vai engravidar. E eles vão lá e fazem. O que é isso? O que é a mentalidade por trás disso? A mentalidade
Essas coisas, esses amuletos, essas muletas, esses mediadores estranhos, como Gustavo disse, eles oferecem uma aparente sensação de controle. Ah, então se eu usar o amuleto tal, eu vou conseguir controlar, porque daí eu vou conseguir gerar filhos porque eu estou usando o amuleto tal. Então eles ofereciam e oferecem uma sensação de controle sobre aquilo. Na antiguidade, lá nos tempos aqui da Torá, a angústia era ainda pior com relação a isso. Né? Por quê? Uma má colheita, por exemplo, se não chovesse, se a terra não produzisse, haveria o quê? Fome. Haveria fome. E não é como hoje que poderia, não, vamos importar então. Não produziu aqui, a gente importa lá do outro país e está tudo certo. Não existia isso. Se não houvesse colheita, haveria fome. E as pessoas padeceriam. Então a angústia com relação a isso era ainda muito maior do que é hoje. Né? Por isso eles tinham tanto essa questão do Deus da fertilidade. Natimortos, bebês que nasciam mortos, também eram muito mais comuns do que hoje. Com os cuidados que se tem hoje, né, a gente consegue evitar que aconteça. Mas naquela época eles não tinham controle nenhum, cuidado nenhum. Então muitos bebês nasciam mortos. E isso era sempre uma preocupação dos pais também. Que os bebês nascessem mortos. E assim como também era a morte de mulheres no parto. Muitas mulheres morriam no parto. Aconteceu na Torá, lá com Rachel, né? Quando Benjamim nasceu, por exemplo. Ela morreu no parto. Então era algo comum de se acontecer. E eles tinham medo dessas coisas todas. Muito mais forte do que nós temos hoje. Então, quando surgiam essas propostas, olha, usa o amuleto aqui, ó. Faz aquilo lá para aquele Deus lá, que você vai ficar bem. Ele vai te proteger no parto. Ele vai cuidar que seu filho nasça com vida. Era uma forma deles acharem que tinham controle sobre isso. De ter algum controle sobre essas coisas. Isso é que fazia da Avodah Zorá algo tão atrativo. A sensação de que eu posso ter controle sobre aquilo. Se eu fizer, se eu servir aquele Deus. Isso é o que o politeísmo prometia e promete. Sirva esse Deus lá que você vai poder sim ter controle sobre a sua fertilidade, sobre a sua terra. Isso é o que o politeísmo prometia. E como já falamos aqui, era uma adoração então baseada no medo. Ora, eu tinha medo que o meu filho nascesse morto. Então eu vou oferecer lá as ofertas para aquele Deus, porque daí ele vai cuidar que o meu filho não nasça morto. A base era o medo. O medo. Essa era a base. E a motivação? A base era o medo. E a motivação era o quê? Aqui, ó. Eu tenho medo, então eu quero ficar bem. Eu quero que meu filho nasça vivo. Não me importa, eu não quero saber se o Deus lá está bem, não está. Eu não quero saber se ele quer saber de mim ou não. Eu só quero que ele faça algo por mim. Então eu ofereço algo para ele porque eu quero que ele faça algo por mim. E não quero ter contato com ele. Se ele não quiser saber mais de mim, não tem problema. Só que dele cuide dessa situação para mim. Então era baseado no medo e a motivação totalmente autocentrada, né? Em mim. É apenas o que ele ou ela, a deusa, pode fazer por mim. Já no monoteísmo, como nós já comentamos, não há nada que eu possa oferecer para Deus. Porque tudo já pertence a ele. Se com os deuses pagãos eu poderia oferecer algo achando que eles iam me proteger, então como funciona com o Deus único? Se não tem nada que eu possa oferecer para ele, para coisa nenhuma. Mas o monoteísmo, a fé da Torá, a fé bíblica, é assim. E daí? Como faz? Quando eu reconheço que há um Deus, a quem tudo pertence, tudo, também a chuva, também a vida, tudo pertence a Ele. Eu reconheço então que há um Deus. E eu reconheço que não tem nada que eu possa oferecer para Ele.
Então, aquilo que eu ofereço para ele, as ofertas que eu trago para ele, os dízimos que eu levo para ele, que ele solicita, não são para querer algo em troca dele. Ou não podem ser para querer algo em troca dele. Porque ele já tem tudo. Deve se basear no quê? Qual que é a base? Se a base lá do politeísmo era o medo, a base aqui da nossa fé no Deus único é a gratidão. Ele é o autor da vida. É Ele quem me dá a chuva. É Ele quem dá vida para o meu filho, para minha filha. Então, eu vou levar uma oferta de gratidão. Não é porque eu quero aplacá-lo, não é porque eu quero que ele faça algo por mim, é simplesmente porque eu quero agradecê-lo. Porque ele já tem tudo. Eu só quero demonstrar que eu sou grato a ele. Quando um filho, uma filha, né, eu tenho meu filho também, ele faz um cartão lá para você, ele desenha lá um cartão bem bonitinho lá na escola ou em casa e vem e te entrega lá um presente, um cartão. Olha aqui, pai, olha aqui, mãe, fiz para você. O que tem valor em si? É o cartão em si? Ou o ato dele? Ou dela? É o ato, é a atitude dele ou dela que você vai valorizar mais. Que vai te deixar feliz. Não é o material ali, não é o cartão em si. Às vezes está tudo rabiscado, eu sei, eu tenho filho, né? Vem uns desenhos assim que você não entende. Mas é o ato em si que te deixa feliz. É a atitude. Porque ele está mostrando para você, ele ou ela está mostrando para você que ele ama você. Ele fez algo para você. Não porque ele está esperando que você dê algo em troca, é simplesmente porque ele quer demonstrar o amor dele para você. Então, de novo, a base aqui é o amor e a gratidão. Quando falamos sobre o medo no politeísmo, falamos sobre, então, um desejo de ter o controle. Né? Então, eu tenho medo que o meu campo não produza. Então, eu vou oferecer lá um sacrifício para o Deus da fertilidade para ele cuidar do meu campo, e que o campo produza. Eu vou ter o controle. Eu vou ter algum controle sobre a situação. Vou usar esse Deus como se fosse assim, uma ferramenta. Esse Deus está lá, vou pegar ele aqui da estante, então vou usar ele como uma ferramenta para eu ter algum controle. Era isso. E era algo com que Israel se deparava no deserto. Muitas e muitas vezes. Eles estavam caminhando no deserto, dia e noite. Tá? Imagina, um deserto sem nada, sem água, sem nada. Eles não tinham perspectivas de nada, visualmente falando. E entregar-se ao Eterno era colocar o destino deles totalmente nas mãos dele. Era dizer, eu não tenho controle de nada. Eu não tenho controle nenhum. E não tenho como ter controle. Então, eu vou me render ao Eterno. O controle é dele, não é meu. Era isso. E apegar-se a um truque, a um amuleto, a uma simpatia, a um Deus da fertilidade, era perder a visão desse Deus único que controla tudo, que tem o controle de tudo. Era tentar esconder de si mesmo que Deus estava no controle, e não eu, e que não tinha como eu estar no controle. O meu filho ele tem algumas questões de saúde, e ele teve, por muito tempo, alguns episódios de convulsão, né? Uma convulsão mais contida, mas ainda uma convulsão. E a gente vem orando sempre, claro, por essa questão, né? Até que, mês passado, veio uma pessoa de quem que é muito próxima a minha. E essa pessoa, ela é umbandista, ela serve num centro de umbanda.
E ela me disse assim, eu acabei comentando sobre a situação, porque eu tinha um compromisso com ela, alguma coisa assim, e não pude ir, e comentei o que tinha acontecido, quando meu filho teve um episódio de convulsão naquele dia, e a pessoa respondeu o seguinte, faz o seguinte, me traz uma camiseta aqui do seu filho, e que daí a gente faz aqui, lá no centro, a gente faz lá, sei lá o que eles fazem, eu não conheço mesmo, tá? Faz lá os passes e tal, que daí tinha um outro menino aqui que também tinha convulsão, e a gente fez isso e ele nunca mais teve nada. Foi curado. E aí eu estava diante de um impasse aqui. Desse impasse. Surgiu essa situação. Eu sei que essa pessoa, em si, ela não tinha nenhum mal na sua mente. Ela, de fato, estava se propondo a ajudar. Ela, de fato, estava querendo... Porque ela viu que o outro menino lá, né, na situação, foi curado, então ela quis ajudar. Né? Mas eu, conhecendo a Torá e conhecendo o que o Eterno pede, estive diante desse impasse. Então, eu vou fazer o que o Eterno pede, ou eu vou me render ao amuleto? E o que eu fiz? Eu não respondi diretamente, mas eu orei ao Eterno e disse, Eterno, eu tenho orado por essa questão do meu filho há muito tempo. E eu sei que o Senhor, se quiser, o Senhor pode curá-lo plenamente. Então, eu te peço, Eterno, que tu glorifiques o teu nome na vida do meu filho. E que o cure plenamente, que ele não tenha mais episódios de convulsão, para que o teu nome seja glorificado e não os nomes de outros deuses por aí. Isso já faz mais de um mês e o meu filho não teve mais episódios desde então de convulsão. Só um breve testemunho que eu quis dar aqui, que tem a ver com isso aqui. Então, às vezes é muito fácil, quando nós estamos numa situação desesperadora sobre a qual nós não temos como ter controle, nos rendermos. Então, acho que não vai fazer mal se eu tentar, se eu deixar. Mal não vai fazer. E às vezes faz, porque não era isso. Não foi isso que o Eterno determinou. Não foi isso que o Eterno disse que era para fazer. Então nós estamos diante de um impasse, nós precisamos escolher. Vamos confiar no Eterno, vamos nos render plenamente ao Eterno, ou vamos querer tentar ter algum controle sobre aquilo? Porque no desespero é muito fácil. E eu já errei nisso outras vezes. Dessa vez eu acertei, mas eu errei muito antes. No desespero, a gente pender para eu acho que se eu fizer isso, eu vou conseguir controlar aqui. E não é esse o ponto. Quando eu sirvo a Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno, será que essa é a adoração verdadeira? Será que eu tenho que servir a Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno? Olha onde que o medo é base. Não é no monoteísmo, não é na fé da Torá, não é na fé bíblica. Quando eu comentei aqui sobre a questão de Satã na Haftará, no comentário da Haftará, tem a ver com isso aqui. O Eterno é todo poderoso. Ele tem o controle de tudo. Não existe nada que possa se opor a ele. É nesse sentido que eu estou falando. E nós precisamos ter essa concepção na nossa mente. Porque se nós colocarmos coisas que saem do controle do Eterno, como se pudessem fazer isso, nós estamos caminhando para isso aqui. Não importa o que você pense, você está caminhando para aquilo ali. Porque aí você coloca, voltamos lá ao pensamento persa. Você tem um Deus bom e o Deus mau, e eles ficam guerreando. O Roxo comentou no intervalo ali, o yin yang, né? Aquela figura do yin yang, do bem e do mal, que ficam ali eternamente se degladiando. O Eterno, segundo a palavra, tem o controle de tudo. Tudo. Nada lhe escapa ao controle. E ele diz que ele criou o mal. Ele criou. Com um propósito. Quando nós padecemos, o Roxo também comentou algo bem interessante ali na nossa breve conversa no intervalo. Quando nós padecemos as consequências dos nossos pecados,
Né? Muitas vezes nós pecamos, o Eterno nos perdoa, mas nós temos as consequências, nós sofremos com aquilo. O que é isso? Nós abrimos, tem as passagens, né? Nós abrimos brechas para o inimigo. Sim, de fato. Quando nós pecamos, nós abrimos brechas para o inimigo. Lembram daquela paraxá que nós falamos do controle do Eterno sobre o deserto, sobre a serpente no deserto? Quando nós pecamos, o Eterno tira a proteção dele. E aí o inimigo avança. É isso que acontece. Mas mesmo isso tem um propósito dele. E qual é? Nos levar a quê? Ao arrependimento. À chuva plena. Então tudo vem dele, tudo está sob o controle dele. Tudo. Absolutamente tudo. E essa deve ser a nossa mentalidade. Isso é restauração também. Isso é restauração. Entendemos que, de fato, ele controla tudo. Então, quando a Torá fala lá que o israelita não deveria construir um altar na sua casa, no jardim da sua casa, é sobre isso também. O que era? Ok, eu sei, o Eterno escolheu o lugar lá em Jerusalém, mas eu moro lá em Eilat, lá no sul de Israel. O Pedro foi para lá, eu não fui em Eilat. Então eu vou fazer um altar aqui na minha casa em Eilat mesmo, daí eu não preciso ir lá para Jerusalém nas festas. Vou ficar aqui, eu tenho um altar aqui, tá bom. O que é isso? Qual que é a mentalidade por trás disso? Controle. Eu tenho controle aqui. Eu determino aqui que vai ser aqui e pronto. Porque é mais conveniente para mim. Às vezes a gente pronuncia boas intenções. Mas eu só quero ter um altar para adorar a Deus aqui na minha casa. Mas o que está por trás, lá no fundo do nosso âmago, no nosso íntimo? O que está por trás disso? Segundo a Torá, segundo a palavra. Se o Eterno determina, é lá. É lá. É lá. É no lugar. Não pertence ao nosso domínio. Não sou eu que escolho. É ele que escolhe. O domínio é dele, não meu. A verdade, nesse estudo em que me baseei para fazer essa porção, o Rabino disse uma frase muito interessante. O Imur Shalev. Ele disse o seguinte: a verdadeira adoração é buscar a Deus no lugar que ele escolhe. Em outras palavras, eu tenho que ir até ele, não ele vir até mim. Eu tenho que dar o passo e ir até ele. Lá em Isaías 1:18, nós comentamos aqui alguns shabatot atrás, quando o Eterno diz, Isaías 1:18, vinde, pois, e arrazoemos, e os seus pecados, né, se tornarão mais, enfim, são vermelhos como escarlate, se tornarão mais alvos do que a neve. Esse vinde, no texto em hebraico, é lehu. Está lá, lehu, lehuna. Né? A palavra que o livro Isaías usa é lehuna. Lehu é o verbo lalechet. Não é vir, mas sim ir. Andar, caminhar. Dê o passo, como se o Eterno dissesse, dê o passo e nós chegaremos ao entendimento. E é isso aqui também. Nós devemos ir. A verdadeira adoração é nós buscarmos a Ele. Nós temos que dar o nosso passo e ir aonde Ele determina. E agora caminhando já para o final. Estamos quase encerrando. Então, falamos aqui sobre relacionamento. Os sacrifícios e ofertas que eram levados ao templo também diziam respeito a relacionamento e não barganha, não uma troca. O que acontecia com esses sacrifícios e ofertas? O Eterno os consumia? Só ele? Ele precisava daqueles animais sacrificados? O que era feito com eles? Vamos ver lá. Deuteronômio 12:7. E ali vocês que estão levando as ofertas comerão diante do Eterno, vosso Deus, e vos alegrareis com tudo que possuís, pelo qual vos abençoou o Eterno. Então, o ofertante consumia a carne lá no lugar, diante do Eterno, junto com o Eterno.
e se alegraria junto com o Eterno, diante dele. E não para por aqui. Quando você se relaciona com Deus, era um relacionamento aqui. Eu vou ofertar para o Eterno. A gente sempre fala aqui das ofertas voluntárias, né? Eu vou ofertar para o Eterno, porque eu quero mostrar gratidão para Ele. E então o israelita ia ao templo e oferecia aquele animal ao sacrifício, e ele comia da carne diante do Eterno, junto com o Eterno. E se alegraria por isso, porque o Eterno o havia abençoado com aqueles bens, com aquelas posses. E não parava por aí. Vamos lá para o versículo 12. E de novo, vos alegrareis diante do Eterno. Quem? Não só vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus servos, as suas servas e o levita que está em vossa cidade. Então, relacionar-se com Deus e se alegrar com Ele não era algo que se deveria ser feito sozinho. Envolvia também relacionar-se com a sua família, com os seus servos, com o levita, com os seus amigos, com o seu próximo. Relacionar-se com o próximo é também uma expressão da adoração a Deus. Não tem como separar uma coisa da outra, e aqui entra a questão. Sabe, eu sirvo a Deus, mas as igrejas por aí estão todas tão erradas, todo lugar que eu vou é tudo muito errado, então eu vou servir na minha casa mesmo. Olha o que a Torá está dizendo. A adoração a Deus plena e verdadeira envolve eu estar junto com você, junto com você, junto com você. Não tem como separar uma coisa da outra. Tem um pastor que eu conheci que falava o seguinte, e é uma verdade. Tem, né, aquele irmão que vai e procura uma igreja perfeita, daí ele vai lá e chega e acha a igreja perfeita, quando ele entra naquela igreja, a igreja deixa de ser perfeita, porque daí ele entrou lá. E é isso. Irmãos, não existe lugar perfeito. Não existe. Se você está procurando um lugar perfeito, que as pessoas nunca erram, que as pessoas fazem tudo conforme você acha que tem que ser, você não vai achar em lugar nenhum. Você pode achar, mas aqueles irmãos lá, não sei de onde, eu vejo pela internet que eles são do jeito que eu queria. Mas quando você for lá, você vai começar a ver coisas que não vão te agradar também. Vai. Você vai andar junto, você vai ver que a coisa é diferente. Porque somos humanos, somos falhos, somos pecadores. Estamos procurando sim acertar, mas somos pecadores. Não existe lugar perfeito. Não existe. Se você está esperando isso, você vai ficar esperando até a volta de Yeshua, porque não vai achar. E a Torá diz que adorar o Eterno está intrinsecamente ligado a servir junto com os meus irmãos. Junto. Tá? Então nós temos que estar juntos. É importante, segundo a palavra, e é importante para o Eterno. Portanto, as leis que falavam ali, vamos retomar ali aquela questão dos tópicos lá desse capítulo 12, né? Começamos falando da Avodazará, destruição dos lugares da Avodazará, da idolatria. Daí falava das leis relacionadas ao lugar. Daí falava sobre a carne. E aí falava sobre, de novo, a Avodazará. Não são digressões. As leis sobre o lugar e sobre a carne não são digressões. A Torá não se perdeu ali na sua lógica. Elas são extensões do mandamento inicial de destruir a idolatria. Já vamos entender por quê. Estamos caminhando para o fim. Versículos 15 e 16, retomando. Todavia, com todo o desejo de tua alma, poderás degolar e comer carne. Somente o sangue não comereis. Sobre a terra o derramareis como a água. Aí você pergunta, tá, mas isso aqui, então, é a extensão do mandamento inicial de destruir a idolatria? Ainda não entendi o sentido. O que tem a ver? Você pode comer carne na sua cidade, se estiver longe de Jerusalém, mas derrama o sangue sobre a água, sobre a terra, como água. O que tem a ver? E o que isso quer dizer? Quando Israel caminhava no deserto, lá antes de entrar na terra, quando que eles comiam carne? Todo dia, assim, vamos sentar aqui, vamos fazer um churrasco para nós comermos. Era assim? Irmãos, eles comiam maná. Maná. Basicamente. Não era assim, vamos sentar e fazer um churrasco. Eles só comiam carne quando eram oferecidos sacrifícios.
A única maneira que eles tinham de comer carne era quando os sacrifícios eram feitos. Resumindo, né? E após entrarem na terra, o Eterno está dizendo que haveria o lugar para que os sacrifícios fossem feitos quando eles entrassem na terra, que era o Monte Moriá, o monte do templo, né? Então, o israelita pensava, tá, mas se agora os sacrifícios só são feitos lá em Jerusalém e eu moro aqui em Eilat, como é que eu vou comer? Então eu não posso mais comer carne? É isso que ele pensava. E a Torá diz, sim, você lá na sua cidade, onde quer que você esteja na terra, você vai poder sim ainda comer carne, se você desejar, se a tua alma deseja. Olha o que a Torá coloca, o desejo da tua alma é comer carne, você vai poder fazer isso ainda. Né? Só que não ofereça em sacrifício. Porque não vai ser sacrifício. O Eterno, não vou aceitar isso como sacrifício. O sacrifício é só no lugar. Coma a sua carne. Faça seu churrasco na sua casa, lá no seu quintal, mas isso não é sacrifício para mim. Não é no meu lugar. Com isso, quando o israelita fazia isso, ok, então eu vou comer carne, mas não vou sacrificar, né? Ele estava reconhecendo que o controle não era dele, mas sim do Criador. Como assim? Com esse gesto de derramar o sangue na terra. Como se devolvesse ali, em outros trechos a Torá fala que o sangue é a alma do animal, né? Como se ele devolvesse a alma para a terra. Com esse gesto de derramar o sangue, de não comer o sangue e derramá-lo na terra, o israelita dizia, isso aqui não é um sacrifício. E eu devolvo para o Eterno a alma, o que é dele. Eu não tenho controle. Eu matei esse animal porque o Eterno me abençoou com esse animal, para eu consumi-lo. Era isso. Então, por isso ele deveria derramar o sangue. Era um gesto que demonstrava que eu não estou no controle. Ele está no controle. Eu devolvo para ele o que é dele. Quase isso. Basicamente isso. Então, nós não devemos ver essas leis todas aqui como coisas lá do passado. Hoje em dia não tem mais esses deuses pagãos aí. Não devemos ver dessa forma. É claro que não se deve adorar ídolos, literalmente. Claro, isso é o óbvio, né? Mas não é só esse o ponto dessas leis aqui. O ponto é o relacionamento com Deus baseado em amor. Reconhecendo o quê? Que o controle de todas as coisas é dele. Dele. E que ele apenas, tão somente, espera que nós o busquemos no lugar. Bamakom. E celebremos com ele e com os nossos irmãos. Ele diz que esse é o serviço dele. Completo. Aí você pensa assim, mas então eu tenho que ir lá para Jerusalém? Hoje, para servir a Deus, eu tenho que ir para Jerusalém, ir lá nas festas e ficar lá? Se você puder ir fazer isso literalmente, claro, vai ser abençoado, com certeza. Mas hoje é só isso? É assim? O que é o lugar para nós hoje? Que lugar é esse? Pensando no nosso contexto pós-Yeshua. Qual é o caminho que Hashem, que o Eterno determinou para que nós nos aproximemos, nos liguemos a Ele? Em quem Ele pôs o seu nome? Quem? No nosso Mashiach. O lugar é Yeshua. Onde nós nos reconectamos com o Eterno e nos relacionamos com Ele. Por acaso eu posso dizer, eu quero me relacionar com Deus, mas eu não quero saber de Yeshua, não. Então, eu vou achar um outro jeito de me relacionar com Deus. Eu posso fazer isso? Não. E por que não? Porque não foi isso que Ele determinou. Ele determinou que o caminho é Yeshua. Ele disse. Ele fez assim. É como construir um altar no jardim da minha casa. Não foi o que ele mandou. Ele disse, o lugar de ter um altar é no lugar, lá em Jerusalém. Ele disse que é assim, porque o controle é dele.
E ele disse que o caminho para chegar até ele é Yeshua, porque o controle é dele. Ele escolheu assim. Então eu não posso escolher outro jeito de me chegar a ele. Esse é o caminho. Somente indo, indo a ele e compartilhando diante dele do sacrifício do Cordeiro, é que nós nos chegamos a ele. Então, este é o ponto dessas leis aqui. Nosso relacionamento com ele e entendemos que o controle de todas as coisas é dele. Amém? Então, agradeço a todos pela atenção. Quem que vai fazer o encerramento? O irmão Pedro, o Samuel Pedro, então, para fazer a benção final aqui. Amém? Mais um estudo precioso e importante para nós. Como já abordamos, né, em outros estudos, Yeshua é a única mediação válida, né, para nós. Não existe outro. E Deus, sim, ele coloca um processo mediativo que sem ele nós não podemos nos chegar a Deus e fazer um avodá santo, né? Qualquer outra forma é avodá zará. Então, a bênção final. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e coloque a graça dele sobre ti. Que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Shabbat Shalom, Shavuot Tov a todos.